Pessoal, então, bom dia a todos. O professor Orita aqui novamente para tentar contribuir de alguma forma aí com a apresentação de vocês. Hoje o objetivo da nossa aula, gente, deixa eu só desligar o microfone do. Aí, pronto. O objetivo da nossa aula, então, hoje é tentar, né, elucidar um pouco melhor a apresentação do projeto, né, que talvez vocês já, às vezes, já assistiram, né, uma apresentação de TCC, e se não assistiu, fiquem à vontade de assistir, principalmente quando for para o presencial, eu acho que é muito válido vocês estarem assistindo uma apresentação de TCC, porque é algo diferente, vamos falar assim. O projeto é algo mais simples, vamos falar, a monografia 1, perto da monografia 2, ela é muito mais simples, a apresentação. Eu vou tentar elucidar para vocês, então, da melhor maneira possível, mas caso haja dúvidas, sem problemas de fazerem perguntas, tá? No final dessa pequena fala minha, que não vai ser tão longa, e será no sentido de que eu vou tentar partir de algumas orientações que pode ser que você utilize até na monografia 2, beleza? Depois eu vou partir para orientações, vamos falar assim, específicas, né, sobre o projeto em si, e depois a gente abre para dúvidas, tá? Então, nossa aula vai ser essas três partes para a gente tentar deixar mais lúcido possível essa apresentação de monografia. Bom, gente, inicialmente, então, eu gostaria de mencionar que essa apresentação de monografia é chamada de qualificação, tá? E ela tem um objetivo, não é reprovar aluno, tá? O objetivo, professor, colocar uma banca antes para reprovar aluno. Não, pelo contrário. A qualificação é algo que não é costumeiro nas universidades, tá? Por exemplo, eu tenho a honra e a sorte de dar aula em duas instituições, uma privada e uma pública, que praticamente tem qualificação, tá? Então, eu tenho meus orientandos de qualificação, vamos falar assim, de monografia 1 na particular e também na pública. Mas a maioria das instituições não tem isso. Por exemplo, durante a minha graduação, eu não tive essa possibilidade, essa oportunidade. E aparenta ser algo ruim, mas não é. E por que não é? Porque a qualificação, o sentido dela é em melhorar a tua pesquisa. Então, você tem um projeto que você vai protocolar, né? E esse projeto que você vai protocolar vai passar por uma banca. E essa banca, então, ela é capaz de visualizar os teus equívocos, os teus erros, vamos falar assim. Então, o sentido dessa qualificação é realmente o próprio sentido da palavra, qualificar, melhorar, vamos falar assim, a tua pesquisa, ao ponto de quando você ir para a monografia 2, essa pesquisa, então, ela vai estar mais redondinha, ela vai estar mais, vamos falar assim, especificada, ela vai estar já sobre orientação, e não só do seu orientador, mas sim também, vamos falar assim, de outra pessoa. É interessante ter duas visões, né? É muito interessante ter duas visões. Então, ali é o momento, quem sabe, dos professores que talvez leram seu trabalho, vamos falar assim, mas não te ouviram, sentir o que de fato você quer, tá? Porque às vezes você passa algo para o papel, mas a tua vontade é outra, né? Isso acontece, tá? Você passa uma direção para o papel, mas na verdade o teu caminho é outro. Então, a ideia que a gente tem que imaginar aqui, que a qualificação ela no sentido de melhorar, qualificar esse trabalho, tá? Mas vamos lá. Como eu falei, eu vou dividir essa aula, então, em três partes. Primeiro, de maneira geral. Segundo, algo específico do projeto. E terceiro, nós abrimos para dúvidas. Algo geral, o que eu levo para a apresentação, gente? Eu não posso deixar de levar para uma apresentação o próprio trabalho, tá? Então, eu lhe orientaria, se for apresentação online, tá? Pelo Google Meet ou qualquer outra plataforma que utilizarem, mas eu acho que vão utilizar
o Meet, que é o que a gente está acostumado a utilizar, mas não tem problema utilizar outra plataforma também. A ideia é o seguinte, a ideia é que quando a gente começa, então, a apresentar o trabalho, é muito interessante você deixar o computador ou o teu celular apenas para te observar, tá? Então, como eu estou fazendo agora, ó, o meu computador está voltado para mim. Se eu fosse apresentar meu trabalho, eu estaria então com o trabalho aqui do meu lado. Eu pegaria esse trabalho e olharia, tá? Então a ideia é que eu tenho que imaginar que não abra seu trabalho na tela do computador, principalmente que é automático do ser humano em momentos de pressão ler. Então, às vezes você está lá apresentando o seu trabalho de forma clara e você fica em dúvida numa parte, você vai ler. Aí você fica com aquela cara de leitura na tela, sabe? Não, gente, essa não é a ideia, tá? A gente percebe quando uma pessoa está lendo, mesmo se não está aparecendo a folha, que é a imagem, o Word aberto no teu computador, o teu rosto é nítido que você está lendo. Então, as pausas das tuas palavras, ou etc., então não tem como enganar nesse ponto. E eu falo assim, uma apresentação de direito, nós temos a cultura de trabalhar muito com a oratória, né? O direito, ele é consagrado, vamos falar assim, há milênios pela questão da oratória. Então, o que que você tem que fazer? Evitar ler, tá? Então, você vai ter o trabalho do seu lado, por que que é importante levar o trabalho? Principalmente se tiver questões, que às vezes o professor fala, olha, abre aí na página 25 e interpreta para mim essa jurisprudência. Aí você não está com o trabalho ali. Peraí, professor, vou abrir aqui. Não, não é assim que funciona. Então, deixa seu trabalho impresso aí do seu ladinho, ou deixa no celular aí para você ter contato com esse trabalho, tá? Não tem segredo, mas a ideia, então, a primeira dica que eu estou dando para vocês é não esquecer, então, de deixar o trabalho do lado na sua apresentação. Segunda dica que eu falei, então, até o momento, é você não ler o trabalho, tá? Você vai ir em direção a esse trabalho, então, ou pegar ele, se o professor falar, ó, abre na página tal, né? Aí o seu trabalho está na sua página, tá? Eu acho que é muito melhor você deixar impresso do seu lado também, porque se o professor pedir algumas considerações, olha, eu acho que na monografia 2 você tem que fazer nesse tópico aqui, esse sentido. Você está com uma caneta do seu lado já também, claro, obviamente, você vai deixar uma caneta do seu lado, já vai pegar seu trabalho e já vai escrever, tá? As dicas, as orientações. Às vezes o professor fala um sumário, olha, eu acho que seu sumário deveria ser assim, né? Pronto, tá? Você já vai escrevendo com facilidade, vamos falar assim, a tua proposta, vamos, de trabalho, de pesquisa que está sendo sugerida, às vezes, por outra pessoa, tá? Então, não deixe de deixar uma caneta, deixar seu trabalho, e também, gente, uma água. A água, ela é fundamental, tá? A água, ela é fundamental. Na falta de um, eu tenho até dois, tá? Por que eu falo isso? Eu falo isso em razão de que, geralmente, quando nós estamos nervosos, podemos, às vezes, falar muito rápido, podemos, às vezes, começar a gaguejar, podemos, às vezes, por exemplo, presencialmente, a gente vê muita gente tremendo, também, gente, a boca seca, né? Então, a água é um instrumento, vamos falar assim, que te dá um equilíbrio na tua apresentação. Se você está falando muito rápido, ninguém está entendendo nada, tem gente que fala muito rápido, vamos falar assim, o que que você faz? Pega a água, dá um gole de água e continua com calma, tá? Ou vice-versa, por exemplo, se um professor em algum momento faz um questionamento, você sabe responder, mas você não está lembrando, pega aí, professor, um minutinho só, pega sua garrafinha de água, toma água, ninguém perde ponto por beber água, tá? Isso é claro. Não vai deixar um galão de 20 litros do seu lado também, né? Mas a ideia é que ninguém perde ponto por beber água, tá? Então, deixa a aguinha do lado. Então, essas três dicas que eu estou mencionando agora são dicas gerais, inclusive você pode
utilizar muito bem essas dicas. Para a monografia 2, deixa a garrafinha de água ali na monografia 2. Pode ser que vocês vão apresentar numa fase no ano que vem que seja presencial, então deixe, né, o seu trabalho de lado, vamos falar assim. Esquecer o trabalho, gente, é terrível, eu acho vergonhoso isso, tá? O trabalho tem que estar com você na hora da sua apresentação. Mesmo que você tem tudo aqui, tá? Como eu falei, o professor pode perguntar e falar assim, olha, abre na página tal e comenta para mim essa jurisprudência. Você fala, putz, qual que é a que está na página tal, né? Então, leve isso em consideração. Bom, em relação aos tempos online, eu vou passar algumas orientações para melhorar a sua apresentação. Primeira orientação: apresente no ambiente iluminado, tá? Apresente no ambiente iluminado. Eu, eu tenho, por exemplo, inclusive, até um abajur ali de reserva, tá? Então, assim, claro que eu comprei uma luz forte, né? Tem uma luz muito forte, tá ótima. Você não precisa comprar, só colocar um abajur do teu lado aí já te ajuda bastante, tá? Uma dica que eu daria para você também é apresentar com a janela, sem a cortina fechada e tudo mais. Tudo isso melhora muito a qualidade da tua imagem, tá? Então, a ideia é que isso, tanto uma luz mais forte, ou deixa um abajur do seu lado ali, etc., porque vai melhorar a qualidade da tua imagem, tá? Professor, e a questão da internet, né? Porque a internet, às vezes, ou o computador, pode acontecer de nos dar certas surpresas, né? Eu vou orientar vocês pela experiência desses 8 meses que eu estou em online. Eu já fiz, eu acho que mais de 60 bancas, vamos falar assim. Eu acho que passei já de 100, né, porque contando com a particular. O que eu quero recomendar para vocês? Uma dica que eu daria para vocês é deixar o teu celular do lado do computador. Por quê? Porque o seu computador vai estar utilizando, então, a internet de um certo lugar. Vamos imaginar que a internet caia. O seu celular, se tiver, vamos falar assim, internet, já deixa ele pronto para ser roteado, tá? Se caiu a internet, você já, pum, já roteia em outro, vamos falar assim, na outra rede, e aí, mesmo se cair, vamos falar assim, a internet da casa onde você estiver utilizando, você já tem uma segunda possibilidade, tá? Tá ali prontinho o seu celular para ser roteado. Professor, o meu som quebrou, né? O meu som quebrou. Gente, o meu fone sumiu, eu tô desesperado, como que eu vou apresentar? Eu não sei se vocês perceberam, eu não uso fone. Eu não uso fone, olha. Eu não tenho, tem professor que usa fone. Eu fui num evento, tinha 400 professores lá, que é o Comped, numa reunião que nós fizemos, e havia um professor que falou que já dava aula no online há mais de 10 anos. E ele falou: algo que eu aprendi no online é que se você apresentar, por exemplo, seu computador, seu celular, etc., claro, não ficar numa distância tão longa, vamos falar assim, ó, eu estou próximo do computador, tá? Não tem problema você não ter fone, pelo contrário, sem fone é até melhor, tá? Então a ideia é que você não precisa ficar preocupado em comprar um fone, né? É só falar perto do computador que não tem problema, tá? Então lembra da iluminação, lembra que não precisa de comprar microfone, fone e etc, tá? A questão, vamos falar assim, que a gente pode pensar também desses tempos online é que se der algum problema também até no microfone do seu computador, de repente trava, não sei, já aconteceu, por exemplo, da gente não conseguir ouvir o aluno de jeito nenhum, de que eu fiz, e a orientação que eu dou até hoje, eu liguei para o aluno, né? A gente estava vendo ele, mas a gente só não estava ouvindo. Então, o que eu fiz? Eu liguei para o aluno, deixei meu microfone ligado, tá? Eu deixei meu microfone ligado, e ele falava por telefone, eu deixei meu microfone perto do computador aqui, todos os outros professores que estavam na banca, era uma monografia A2, conseguiam ouvir, né? Então, gente, há possibilidade para tudo, tá? Se, vamos falar assim, acontecer um problema com o Google, o Google no Meet não está abrindo de jeito nenhum, vamos para outra plataforma, não tem problema algum,
tá? Agora, vamos trabalhar, então, algumas ideias pontuais que você tem que fazer na sua apresentação em relação à monografia 1, tá? Primeiramente, cumprimentar a banca, tá? Isso quando a banca abrir para você, porque tem aluno que já entrou, vamos imaginar aqui, sou eu, aí, entrei, tá? Entrei. Os professores nem me viu direito, então, meu trabalho é... Calma, calma, não é assim. Deixa os professores falarem que é o momento para você iniciar. Calma, tá? Calma. Então, quando você entrar na sala, cumprimenta, obviamente, assim, informalmente os professores. Bom dia, professores, tudo bem? Ótimo. Aí os professores, então, o teu orientador, ou até mesmo eu, vai abrir, então, as bancas, vamos falar assim, declaro aberto a banca de monografia 1 do aluno tal, com tema tal. Pode iniciar quando você quiser. Então, esse aluno, a partir disso que ele vai começar a apresentar seu trabalho. Aí cumprimenta a banca agora formalmente, né? Você vai cumprimentar a banca agora de maneira formal, né? Bom dia, professor. Tá, se quiser falar a titulação, não tem problema, né? Professor doutor, professor mestre, professor, vamos falar assim, não tem problema. Tranquilamente você consegue cumprimentar a banca. A partir disso, o que que você vai fazer? Tá? Aí você vai começar, cumprimentou a banca, né? Então, tem gente que faz assim, ó. Eu gostaria de iniciar cumprimentando, então, a banca em nome do professor especialista, por exemplo, Naylor, o sobrenome do Naylor é muito difícil pronunciar, e assim consequentemente, tá? Então, quando a gente começa a cumprimentar, aí você não para, tá? Aí já está contando o tempo. Professor, quanto tempo eu tenho para apresentar? Uma mono 1. Em regra, gente, 5 minutos, no máximo 10, tá? Vamos colocar aí, em regra, o ideal é você apresentar em 5 minutos com no máximo 10, tá? De 5 a 10, não menos que 5, tá? Vamos colocar de 5 com no máximo 10 aí, mas assim, se falar 5 minutos, tá ótimo. Pensa que o projeto de qualificação é, é muito interessante a gente ouvir mais quando a gente questiona algumas questões do que a tua apresentação em si. A monografia 2 já é outra história, tá? Lá é outra história. Mas aqui falou, vamos falar assim, de 5 a 10 minutos, está ótimo, não passe disso, tá? Não passe, vamos falar assim, de 10 minutos de maneira alguma, tá? E também não fale menos que 5 minutos. Fale entre 5 e 10 minutos. Falou 6 minutos, está ótimo. Falou 7 minutos, está ótimo. Falou 8 minutos, está ótimo. Falou 9 minutos, está ótimo. E 10, tomar cuidado para não estourar o tempo, tá? Então, professor, quem fala 8 minutos é melhor que quem falou 6? Não, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então, assim, a banca, essa parte de apresentação, ela vai valer de 0 a 5, como vocês já estão sabendo, né? E a minha parte, que é a parte de análise da parte textual, né, e tudo mais, vai valer também de 0 a 5, tá? Então, em alguns anos após, vamos falar assim, os professores se preocuparam, então, em, em distribuir, então, de uma melhor maneira possível, tá? Para não valorizar quem... Tem gente que tem o dom da oratória e outro que fez um trabalho, vamos falar assim, que está perfeito, mas não é tão bom em falar. Essa pessoa, então, ela praticamente, gente, vai ser desvalorizada? Às vezes o cara fez um trabalho impecável? Não, então a gente distribuiu em 2 blocos de nota aí para ser mais justo possível. Tem gente que fala muito bem, mas escreve muito mal, e tem gente que fala, vamos falar assim, escreve muito bem, mas fala muito mal, como tem gente que fala muito bem e escreve mal, ao contrário, tá? Então, e tem gente que é os dois, fala bem, escreve bem, tá? E assim vai. Então, distribuímos nesses 2 blocos. Professor, como que eu apresento, então, esse meu projeto? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem a ordem que eu vou abrir meu raciocínio, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, e vocês vão lá para o sumário.
o sumário que vocês fizeram no seu trabalho. Então, tá lá no sumário, vamos falar assim, a ordem praticamente que eu vou explicar a minha monografia 1. Então, você tem de 5 a 10 minutos para falar esses tópicos que estão aqui, vamos falar assim, no seu trabalho. Qual tópico eu não vou falar? O cronograma, eu não vou falar, e nem as referências, tá? Mas a minha apresentação, então, vai partir, eu pesquisei esse tema, né? O motivo que eu pesquisei esse tema, aí, ó, já estamos na justificativa, foi em razão disso, ou seja, depois que você falar seu tema, você vai falar a importância da sua pesquisa. Você não vai falar parágrafo por parágrafo que você fez, não, viu? Você vai falar de maneira geral, tá? De maneira geral. Então, a importância da minha pesquisa foi essa, tá? Eu parti do problema tal, tá? Pensei provisoriamente, olha, é hipótese provisória, pensei provisoriamente que a hipótese dessa pesquisa, desse problema, poderia ser isso, ou você poderia ser isso, ou isso, ou isso. É provisória, você é um projeto, você ainda não começou a fazer a pesquisa, você não é dono da verdade ainda, tá? Ciência é só depois que pesquisa, então, enquanto não começou, é só uma hipótese e sugestão, tá? Uma hipótese que pode ser que esteja totalmente errada, não tem problema. Você vai falar apenas o que você está achando antes de começar a pesquisar, tá? Os objetivos, então, o objetivo geral da minha pesquisa é verificar, não é constatar, lembra do verbo, tá no infinitivo, é elucidar, é identificar, é conceituar, não importa, mas lembra do verbo que você colocou no objetivo geral. E aí eu parti dos objetivos específicos, em 3 objetivos, ou 4 objetivos específicos. Falar tananã, tananã, e a partir daqui, gente, dos objetivos específicos, você já fala praticamente, se você tiver uma proposta, tem alguns que não tiveram, né, a sua proposta de sumário. A partir do objetivo específico, fala assim, então, como eu pensei em 3 objetivos específicos, eu pensei, então, em fazer 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu vou analisar isso. Fala de maneira geral mesmo. Não vai falar subtópico, subtópico. O segundo capítulo, eu vou analisar isso. E no terceiro capítulo, eu vou partir dessa ideia. Então, até aí, vamos falar assim, pode ser que seja quase esteja estourando o tema, e aí você fala de maneira geral o seu referencial teórico. Então, pensei nas palavras-chave tal, 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 que representa o meu trabalho. O que, que é essa palavra? É isso. O que, que é essa? É isso. O que é essa? Isso. Tá? E eu fiz meu trabalho com base em livros, base, vamos falar assim, em teses e dissertações, tá? Fiz realmente uma pesquisa bibliográfica. Agradeço, então, a minha apresentação e eu estou aberto para os seguintes questionamentos. Então, gente, perceba que teu inimigo maior, aí no caso, é o tempo, tá? O teu inimigo maior é o tempo. É interessante você gravar a tua apresentação, tá? Pelo menos umas 2, 3 vezes, para ver quanto tempo ela está durando, tá? Quanto tempo ela está durando. E se ela está conseguindo abranger um pouquinho de cada tópico ali do teu projeto, tá? Então, o teu projeto não é você chegar e falar do seu tema, né, e ficar só no tema. Eu pensei nisso, esse é o meu tema, tá, os tópicos. Não, o seu projeto, ele tem um problema, ele tem uma justificativa, ele tem um objetivo geral, então você tem que tentar falar de maneira geral um pouquinho de cada coisa, tá? Tem alunos que ficam só no referencial teórico, não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. O referencial teórico, o Brasil inteiro faz errado, eu costumo falar, porque no direito, tá? No direito, as outras áreas, as áreas das ciências naturais, elas estão muito na frente de nós. Mas o referencial teórico, por exemplo, seria o momento da pessoa só falar os conceitos que representam o seu trabalho, né? E quais referências está mais ou menos utilizando. É isso, tá? Os professores já vão ter lido o trabalho. Então, você não precisa falar parágrafo por parágrafo, porque ele já tem uma base do que você está falando, tá? Então, é isso. Depois disso, vamos passar então para as considerações dos professores. Você ficou ouvindo as considerações, tá? E aí,
o professor vai pedir para você dar licença, né, para você, vamos falar assim, sair da sala, depois você volta, e aí anuncia a aprovação ou reprovação, beleza? É isso, mais ou menos, gente, a tua... Na verdade, a expressão nessa parte não é nem aprovação e reprovação, né? É se você está qualificado ou não, né? Se você está qualificado para ir para uma monografia 2 ou não, tá? Então, essa que praticamente são essas praticamente seriam as minhas considerações em torno da monografia 2, perdão, em torno da monografia um, em como apresentar um projeto. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido, né, mas a ideia foi essa, partir então dessa parte inicial de informações gerais que dá para você aproveitar, né, essas dicas preciosas. Quem entrou agora ou quem for assistir depois, aí não percam, né, o todo. Eu acho que o todo da minha fala é importante, não só alguma parte, mas vamos abrir agora para as arguições, né? É, alguém tem alguma dúvida que pode ter surgido, é, e assim, consequentemente, às vezes alguma curiosidade, né, sobre o projeto? Nós estamos aqui, então, em algumas pessoas. Ficou alguma dúvida? Gislaine, não tem nenhuma dúvida. Eduardo, meu aluno palmeirense, né? Tudo certo, professor. Professor, Gislaine, quer falar alguma coisa? falamos ao mesmo tempo, eu e o colega. Bom É, dia, professor. bom dia. Bom, ficou bem claro da maneira como devemos proceder. No entanto, quem protocolou já vai ir para a apresentação ou o senhor ainda vai fazer alguma outra análise? Não, quem protocolou já vai para a apresentação. Pergunta bem interessante a tua, tá? É, já vai. E a monografia um a gente não tem o trabalho final, tá? Igual a monografia 2. A monografia 2, por exemplo, quando vocês apresentarem, nós vamos, então, receber esses trabalhos novamente, né? Porque algumas apresentações Professor, vão está ter. cortando o áudio, não consegui te ouvir. Tá, eu vou repetir novamente, tá? Sem problema. Na monografia um, vocês não vão ter, então, um novo protocolo, um protocolo final, vamos falar assim, tá? Não tem isso. Na monografia um, vocês vão, então, só protocolar aquele trabalho que protocolaram, tá? Então, mesmo se tiver algumas considerações em banca, olha, muda isso, muda isso, muda isso, etc., você vai guardar essas informações para o teu coração, eu costumo falar, né? Você vai guardar essas informações para a sua monografia 2, tá? Mas não vai ter que protocolar novamente e tudo mais, tá? O que vai para a biblioteca, Ok. gente, é a monografia 2, tá? O CDzinho lá na monografia 2 a gente conversa melhor sobre isso, beleza? Então, a ideia, gente, é um pouco nesse sentido, tá? Eu acho que você tem que imaginar que não é um bicho de sete cabeças, tá? É algo bem tranquilo, a qualificação. Eu vou fazer uma reunião antes com os professores, vou conversar com os professores, tá? O que eu almejo como qualificação, tá? O que eu penso que deveria ser uma qualificação. Claro que todos os professores têm autonomia própria, né? Isso é constitucionalmente previsto. Mas assim, eu vou passar para eles o que eu espero de uma qualificação, tá? No sentido de que a coisa mais importante, no meu ponto de vista, é a pesquisa, tá? Então, o lado científico, vamos falar assim, é a coisa mais importante da qualificação. Não é analisar se está com errinho de formatação, etc., mas sim se está com, vamos falar assim, com ciência seu trabalho, se você sabe o que você está fazendo e tudo mais, beleza? Claro que eu falo por mim, eu não posso falar por todos, mas a ideia é essa.
eu acho que eu já dei uma olhada em todos os trabalhos, mais ou menos, que protocolaram no dia 9, os dos dia 10 ainda não vi, mas parabéns, viu, me surpreenderam, vocês fizeram algo que alunos demoram, às vezes, 3 meses para fazer, tá, então, todo mundo conseguiu protocolar, parabéns, tá, parabéns, mas eu sei também que tempos de pandemia, né, tempos, vamos falar assim, que a gente tem que viver numa outra rotina, vamos falar assim, em tempos que querem que a gente faça a pesquisa, por exemplo, em poucos dias, eu sei que é complicado, tá? Eu tenho total ciência disso. Eu até estava comentando com o aluno, falei, olha, o que vocês estão fazendo aqui é o que meus alunos demoram, às vezes, 3 meses para fazer, tá? Então, eu sei que não é fácil, tá? E também tem muitos alunos que são bons em metodologia, que são bons em elaboração de projeto, mas que querem, às vezes, qualificar um pouco mais o trabalho antes de ir para uma banca, tá? Mas é isso, gente. Não sei se eu consegui elucidar todas as dúvidas, mas a dúvida sua é que não vai ter mais nenhum protocolo. É esse, pronto, acabou, tá? Foi esse, pronto, acabou. Beleza? Professor, Pode falar, Rafael. que dia que o senhor irá postar no portal o cronograma das bancas de cada acadêmico, dia, horário, quais professores estarão nas bancas de cada acadêmico? Sim. Perfeito, pergunta excelente também, Rafael. Essa talvez deve ser a dúvida de muitos, né? Eu vou tentar fazer isso na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, então, estarei postando, já que é a nossa última data, tá? Então, o pessoal que protocolou o trabalho até, vamos falar assim, umas 8 horas da noite, né? Eu vou estar lá postando as possíveis datas, tá? Que vocês vão apresentar. Aí, na terça-feira, no final da noite da terça-feira, eu já posto os que postarem na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira eu já estarei, então, já falando os dias que provavelmente, né, poderiam ocorrer as bancas, tá? Mas eu já vou adiantando com vocês que as bancas serão semana que vem, tá? Professor, Eu já vou adiantando com vocês. Ah, professor, vai ser já na terça? Não, calma. Tá, eu vou As bancas tentar. serão de que dia até que dia? Como eu vou colocar o certo, como eu havia pensado em terminar no dia 14, que era a minha ideia, né? Terminar no dia 14, mas aí eu prorroguei para o dia 16. O dia 16, 17, praticamente eu vou estar avisando vocês, tá? Então, provavelmente, nós vamos fazer bancas do dia 19, vamos falar assim, se alguém concordar, quiser na quarta, não tem problema também, tá? No dia 18. Mas vamos colocar aí, então, do dia 18 ao dia 23, tá? Do dia 18 ao dia 23. o horário, Professor, professor. O horário de aula, tá? Eu vou colocar o horário de aula, então, sempre prezando pela noite, tá? Ah, ótimo. É preocupada com o trabalho, porque nesse horário, se for no período matutino e vespertino, aí é um pouco complicado. É Não, para eu mim, vou ter, pessoalmente. tá? Eu vou tentar colocar sempre começar às 19 horas, tá? Tá ótimo, professor. Professor, Pode perguntar. como será a escolha dos professores que vão compor a banca? Você saberia me dizer? Sei, sempre eu, mas teu orientador, tá? Sim, no Se caso, vo- você e o orientador vão escolher os professores? na monografia 2 você pergunta? Não, na 1. Não, na um são dois professores, pelo que eu me informei, né? São dois professores. Se for três, aí vai ter sempre um convidado. Então, mas Ah, no sempre caso, 2 confirmados seria o meu orientador e o senhor. isso, perfeito. Sempre eu e teu Ah, tá. orientador, tá? Compreendi, então. Muito Beleza? obrigado. Aí a pergunta talvez seja: Orita, você é meu orientador? Vai ter dois Oritas lá? Não, gente. Aí eu vou convidar um professor para compor a banca comigo, tá?
podendo inclusive ser da Unemat ou não. O interessante é a gente sempre tentar ter professores da Unemat nas bancas, tá? Por exemplo, na monografia 2, perdão, nós temos 2 professores da Unemat e pode ter um terceiro da Unemat ou um terceiro convidado. Por exemplo, eu vou participar de uma banca na sexta-feira de manhã, lá de Cáceres, né, lá da Unemat de Cáceres, que é um aluno que cursa metodologia comigo, que ele está apresentando o TCC dele lá em Cáceres. Então, eu sou o externo lá, né, embora sou da Unemat também. Então, assim, mas em regra, 2 professores, eu mais o seu orientador, beleza? Professor, Quem vai mandar o link, quem vai abrir as salas, sempre será eu, tá? mas a questão de atribuir nota, esse convidado vai participar no processo de atribuição? Na monografia 2, eu preferiria para a gente deixar isso um pouquinho de lado, né, que nosso foco aqui é 1. Mas só para tirar sua dúvida, lá na 2 que vai vir, que pode vir, não quer dizer que vai vir, tá? Tem bancas que formou só com 3 da Unemat, pode vir um externo, etc. Ele participa também da atribuição de nota porque ele é avaliador, tá? Ele é avaliador também, tá? Mas isso é a monografia 2, vamos deixar isso para depois. A monografia, vamos falar assim, a monografia 1, quem vai avaliar sou eu mais o outro professor, beleza? Sou eu mais o outro professor. É interessante porque divide, né, uma parte, a parte escrita sou só eu, e a parte, vamos falar assim, da apresentação, aí é eu mais o outro professor, beleza? De 0 a 5. De 0 a 5. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que não, né? Então, assim, obrigado pelos questionamentos. Eu acho que isso deixa até mais claro para a classe, né? E tudo mais, essas dúvidas. Tá? Fiquem tranquilos. Vocês têm total capacidade de apresentar, não precisa ter medo de nada. Ninguém tá com chicote aqui. Vocês que fizeram o projeto, vocês têm ciência do que vocês fizeram, sabem um motivo, sabem o tema, né, sabem o problema, né, então não tem como você, vamos falar assim, ter uma péssima apresentação. Tenho certeza que vocês vão fazer uma apresentação de sucesso, beleza? Então, bom dia a todos. Professor, Né? Pode perguntar. Só um esclarecimento final, só para me confirmar que eu entendi. No caso, Tá. na monografia 1, nós vamos ter as bancas marcadas pelo senhor, e quem vai compor a banca vai ser o senhor, mais o professor orientador, que vai avaliar a apresentação do trabalho, e esse trabalho previamente já foi avaliado, metade da composição dele pelo senhor, na primeira etapa de avaliação, e a segunda vai ser composta nessa banca. Isso, E o perfeito. resultado final, o senhor até comentou que, no caso, o aluno vai sair da reunião e depois vai ser chamado novamente. Aí o senhor Isso, mesmo vai chamar o aluno para retornar à reunião, no caso. isso. Aí eu vou mandar um WhatsApp sempre no grupo da sala, tá, gente? No Sim, WhatsApp da sala. Aí eu mando lá e aí certo. você entra de novo, tá? Professor, uma outra pergunta. No caso, eu não tenho, igual o senhor tem aí no computador, webcam, essas coisas, eu tenho celular para usar com a câmera, né? Aham. Tem algum problema utilizado Não, problema a algum. mídia do celular? Não, não tem problema algum, tá? Só uma dica que eu daria para você que está com o celular. É, você às vezes é até mais fácil se deslocar, procurar um ambiente então iluminado, e também tentar deixar seu trabalho impresso, se você conseguir, porque aí para você abrir pelo celular, sabe, vai ser um pouco complicado. Então, deixa seu trabalho impresso do teu lado, né? Obedece essa, vamos falar assim, essa orientação, né? Não é uma obrigação, mas uma orientação que aí eu não vejo problema. E uma dica, talvez você não tenha tripé, né? Não tem, encosta num livro. Tem professor que pega uma caneca, coloca dentro o celular, tá? Uma dica que daria para você fazer também, tá? Eu já vi muita gente, não tem tripé, pega uma
caneca, pum, coloca o celular, aí o celular não cai, não se mexe, né? Para não ter uma apresentação, de repente, vum, né? Ter algo assim, né? Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado pela essa informação aí. De nada, mas não tem problema algum, gente. E olha, eu vou dar uma dica que aconteceu numa banca aqui em Sinop. O aluno ele não tinha celular com qualidade, vamos falar assim, e nem um computador. O que que ele fez? Ele pegou um computador emprestado, sabe, de um amigo dele. Ele, por exemplo, iria apresentar, então, o TCC num dia e o colega no outro, ele foi lá na casa do amigo, lá, entrou no escritório do amigo e apresentou o trabalho, claro, isolado, sem um amigo, apresentou o trabalho e pronto, utilizando a tecnologia do amigo. Agora é a hora da gente chamar os amigos para ajudar também, contribuir também, tá? Então, é algo que eu acho interessante isso que ele fez, sabe? Porque ele não tinha, né? Numa lan house não dá, né? Fica muito ruim. Então, ele pegou um note emprestado num colega e resolveu o problema. Foi até no escritório dele que apresentou, tá? E ninguém perde ponto, usou o mesmo ambiente, não, sabe? Ninguém condena por isso, gente. Tá? Uma dica também que daria para você fazer, tá? Se eu tivesse Alta Floresta, você pegava o meu emprestado, né? Mas não tô, tá? Senão eu te emprestava o meu. Mas sem problema usar o seu celular também, que você tem essa tecnologia. Ele, no caso, não tinha, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vinícius, se você precisar, pode vir aqui em casa, ocupa a internet, computador, não tem problema. Olha lá, olha a casa solidária aí. Aí só leva o álcool em gel, hein, Vinícius? Tá? Só leva o álcool em gel aí, vai de máscara. Mas o resto, gente, não tem problema algum, tá? Eu acho que essa ajuda de um ajudar o outro, eu acho que é importante, né? Principalmente nesse momento, tá? Quem apresentou já vai dando força para os demais, né? E eu acho que isso é muito importante. Beleza? Eu acho que postaram alguma coisa aqui, mas só deixa eu confirmar, né? Professor, vai ter outros alunos participando na hora da apresentação ou, ou só o aluno e os dois professores? Pode acontecer, sim, viu, gente? A banca, ela é pública, tá? Só na hora da nota que a gente pede para estar só o aluno, tá? Mas, por exemplo, se você quiser, inclusive, colocar seus pais para assistir, tá? Tua avó para assistir, aproveita que é online, né? Seu pai mora longe, etc. Dá para ele assistir, a família assistir também, tá? Ou seus colegas, seus melhores amigos, na própria casa deles, né? Só mandar o link para eles, não tem problema algum, beleza? Aí só me avisa antes, para a gente não acontecer de colocar algumas pessoas para, vamos falar assim, que eu não sei, né? Que aí entra com um nick meio, será que eu aceito ou não, né? Para atrapalhar, pode ser que atrapalhe, né? Mas aí você me avisa antes, tá? Sem problema algum. E caso alguém atrapalhar, um externo que entrou sem querer, eu removo da página sem problema algum também, tá? Eu tô ali tô esperto também para deixar vocês o mais tranquilo possível, tá? Acho que é isso, gente. Tem pessoas que entraram agora, mas nós encerramos, tá? Espera um pouquinho aí, por favor. Eu tenho uma dúvida. Sim, Eu não sei se é o momento adequado, já que a temática da aula de hoje é a apresentação de qualificação, né? De defesa de qualificação, mas eu estou com uma dúvida sobre a estrutura ainda da parte material mesmo, da formação do trabalho de TCC1, sobre a hipótese provisória de pesquisa. Eu não estou conseguindo... Esse é um momento bom de pergunta? Não, pode perguntar, sem problema. Tá? Perguntar? Pode. Enfim, eu estou fazendo a hipótese provisória de pesquisa, né? Respondendo o problema que eu fiz, né? A problemática que eu fiz. E eu fiz a primeira vez, mandei para a orientadora e ela disse que estava muito, como pode dizer, não estava respondendo a problemática, estava muito filosófica, muito abstrata e precisava de uma coisa mais objetiva.
Mas eu não estou Entendi. conseguindo fazer muito bem essa parte mais objetiva, né? Porque eu estou com medo de fazer muito objetivo e fazer TCC ao invés de hipótese provisória, sabe? Entendi. Bom, primeiro é que a hipótese provisória ainda é uma sugestão, vamos falar assim, né? Como eu falei, é provisória, não é uma hipótese, né? Só tem a palavra hipótese, não, tem a hipótese provisória. Então, a ideia que você tem que fazer é o seguinte: primeiro, tentar procurar artigos, dissertações que respondam esse seu problema, tá? Ganhar uma base, lendo a introdução mesmo desses artigos, teses, dissertações, você já ganha uma base para conseguir, pelo menos provisoriamente, você responder, tá? Mas eu prefiro, Bruno, que você me mande e eu dou uma olhada para ver como que eu posso sugerir de uma melhor forma possível, tá? Se você conseguir fazer isso, eu agradeço, tá? Eu consigo. Tá? Me manda no meu WhatsApp que eu respondo, tá? Que aí eu consigo ver aonde que você tá pecando, tá? Tudo bem. Obrigado, professor. De nada. Então, meus Ô, caros, professor, tem uma dúvida. pode falar, Eduardo. Professor, também tem uma depois do Eduardo aí. Ah, o Giovanni eu não vou deixar não, porque ele entrou depois. Tô brincando. Vai acabar depois. Tá. Eu tenho uma dúvida. A questão do pré-projeto. A função dele é, depois da avaliação e tal, para o TCC2, eu mudar muitas coisas nele. Então, tudo que eu mandei nesse pré-projeto vai ser alterado, certo? Não, pode ser que não. Pode ser que não, tá? Pode ser que não. Eu falo que essa é uma dúvida que eu recomendo mais você esperar ver o que vai acontecer, Eduardo. Mas pode ser que o professor mande alterar, como pode ser que não, tá? Pense que seu projeto você já mostrou para o seu orientador e para mim, né? Então, vai ser algo, vamos falar assim, que vai ser dialogado por duas pessoas que já observaram o teu projeto e a nossa, por isso que eu falo, qualificação, vai melhorar ele agora, tá? Então, vamos aguardar, né? Vamos esperar o que vai acontecer para depois começar a pensar nisso. Beleza? Beleza. Vamos lá, Giovanni. Ô, professor, a questão da banca é parecida com aquela banca que a gente faz um artigo científico que a gente passa? Ixi, eu não sei que banca que é essa que você... Porque lá na outra faculdade nós tínhamos as bancas e tinha um pré-projeto, né? Aí a gente passava por uma banca avaliadora com 3 professores e depois, se eles aprovassem, ia para o artigo. Não, aqui você vai para o TCC, tá? Aqui você vai Não, para o entendi. desenvolvimento do TCC. Sim. Acho que a sua dúvida, Giovanni, eu vou pedir para você assistir esse vídeo inteiro, tá? Você já falou que... Já falei, eu já expliquei como que você vai fazer todas as questões como que apresenta, tá? Então, é que você entrou depois só. Mas você assistindo, se continuar dúvidas, aí você pode entrar em contato comigo, beleza? Mas eu acho que assistindo você vai tirar essas dúvidas, tá? É que eu lembrei agora, professor, da aula. Foi mal. Não, fica tranquilo. A aula é gravada, né? Fica tranquilo. Então, beleza, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Um bom dia a todos e bom final de semana a todos.